E realmente as situações que acontecem neste filme são das mais variadas. Há muitos eventos e muitos momentos que acontecem que nos fazem então ponderar e pensar se calhar duas vezes. Lá está, primeiro sobre este tema central do bullying e depois também nas nossas próprias infâncias e na maneira de interagir entre crianças e até mesmo entre jovens, porque se calhar nós às vezes não temos noção, lá está aí, este filme mostra muito bem, daquilo que se passa no lado de lá. A meu ver, por exemplo, uma das coisas que eu gostei bastante foi aquela parte do filme em que eles então tentam reunir toda a gente para então se encontrarem com a Nishimiya, ou seja, com a Shoko, para resolver então, de certa maneira, pôr um fim, fazer as pazes com o bullying que ela sofreu. E a verdade é que depois o filme toma então esse rumo e acho que um dos pontos fortes do filme, lá está, porque como são as personagens, é então reunir essas personagens e ver o que é que cada uma então acha desta questão da Nishimiya e do facto dela ser surda e do bullying que ela levou, porque agora todas as personagens cresceram, todas elas de uma maneira ou outra acabam por encarar aquilo que fizeram de outra maneira. Por exemplo, nós temos aquela rapariga que na altura tentou aprender a linguagem gestual para falar com ela e que acabou por fugir quando toda a gente começou de certa maneira, a virar-se também contra ela por ela querer ajudar a Shoko, não é? A nossa rapariga surda. E eu acho que é um dos momentos mesmo altos do filme é então esta reunião que eles tentam fazer e que acontece ao longo de todo o filme, claro, com os seus altos e baixos, de reunir aqui, por assim dizer, o grupo, de maneira a dizer, ok, vamos pôr um ponto final no passado, vamos fazer as pazes com o passado. Pois, a meio eles tentam então reunir-se e tentar ver pronto, como é que os anos passaram, se sentem o mesmo, se arrependem. E a verdade é que, pronto, algumas relações funcionam, outras ainda não. Algumas pessoas esqueceram, outras ficam a pensar no mesmo. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é que, por exemplo, a Sahara, que foi a tal rapariga que aprendeu a linguagem gestual, ela tinha muito medo no sexto ano. Ela tinha medo de ser, prontos, ser um bocadinho mais diferente, de tentar. Ela até levou o bullying de aprender a linguagem gestual. E como pessoa, ela até cresceu muito, porque ela tinha medo de fazer qualquer coisa. E ao crescer, ela disse: Eu vou tentar dar mais chances ao que realmente que devia ter medo. Por isso, vou experimentar primeiro e só depois é que dou a minha opinião. E temos uma cena icónica, é numa montanha russa. Quando eles estão a andar de montanha russa, é isto que ela diz: Eu vou dar uma segunda chance. Até porque ela diz que tem medo da andar de montanha russa. Mas o que ela faz? Ela está a dizer tudo isto ao Ishida. Porque, como isto é tudo um filme sobre a redenção, quando ela vem aquela descida da montanha russa, o que ela faz? Ela levanta as mãos, ela aceita que, pronto, ela libertou-se. Enquanto o Ishida decide agarrar-se ao carrinho, mostrando outra vez que ele ainda não se conseguiu perdoar a si próprio, ele ainda não conseguiu redimir-se. Esse momento, por acaso, que tu estás a falar agora foi também o momento que eu mais gostei do filme. Ou um momento que eu definitivamente diria que é um grande momento icónico. Porque é como tu dizes, eles tinham então ido para um parque divertir-se. Ele estava a tentar reunir o grupo todo e conseguiu reunir a maior parte. E foram para um parque no qual havia uma montanha russa para passar tempo como amigos. Ou seja, lá está, nessa conquista ou nessa tentativa de fazer as pazes com o passado. Isto, claro, juntamente com a própria Shoko. E o que acaba por acontecer é que ele então o Ishida vê o crescimento das outras pessoas, o crescimento dos seus amigos, que se calhar já acabaram por fazer as pazes com o passado deles, e ele ainda está ali preso porque ainda não o conseguiu fazer. E é como tu dizes, há aquele momento da montanha russa em que eles estão todos nos carrinhos e todos eles levantam a mão para trás como quem está a aproveitar a vida, como quem não é, está seguro e certo e não tem nenhuma arrependimento, por assim dizer. E o Ishida, a nossa personagem principal, continua agarrado ao carro, lá está com este receio pronto, o arrependimento que ainda pesa sobre ele, porque ele ainda não conseguiu redimir-se. E por isso é que eu digo também que este filme é todo um filme de redenção e nós vemos isso a acontecer desde o início. E por isso é que quando eles nos falam de quando eles são crianças é um momento muito importante. E quando nos falam agora, quando eles são adultos e quando nos introduzem estas personagens, é também importante vermos a maneira como eles crescem.
e a maneira como cada um diverge no seu crescimento. Aliás, por exemplo, uma das personagens que até nem se fala muito são, por exemplo, os dois amigos que o Ishida tinha, que ajudavam-no, de certa maneira, a fazer bullying à Shoko, mas que depois até acabaram por fazer bullying a ele. E agora no futuro, não é? Aqui ou neste caso no presente, ele acaba por encontrá-los no parque, em grande parte devido ao Ueno que os encaminhou para lá, ela própria diz, e ele mesmo assim não consegue enfrentar ainda esses amigos. Ou seja, este dia, que era suposto ser um dia em que eles iam tentar redimir-se e fazer as pazes com o passado, acaba por ser ainda travado pelo próprio desenvolvimento pessoal do Ishida, que ainda continua preso ao passado. Ou seja, não é capaz de se perdoar. E claro, depois eventualmente o que acontece é que eles chateiam-se todos mais uma vez, como eu digo, é normal, e acaba por haver uma grande separação através do grupo, ao qual depois, desta vez, eles vão tentar juntar para o festival que vai acontecer. Na parte do festival, então, ele acaba por passar mais tempo com ela, por conhecer então um pouco mais da vida dela, de perceber, pôr-se lá está no lugar dos outros, ou seja, como eu tinha falado no início, se por um lado havia aquela infantilidade quando ele era criança, agora essa já está ultrapassada, porque ele está a pôr-se no lugar dela e a perceber mais o que é que lhe acontece. E de facto, eles então depois vão para o festival e acontece então um dos grandes, a meu ver, um dos pontos de viragem do filme, que é quando eles estão no festival e a própria Shoko diz que vai para casa estudar. Ele acha muito estranho, anormal, porque eles supostamente iam para ali para estar juntos e estar juntos com os dois e passar um bom bocado, e de repente ela diz que tem que ir para casa. Ele acha estranho, mas deixa estar, e ela vai. E então a Yuzuru pede ao Ishida para lhe buscar a câmara a casa, porque ela se tinha esquecido. Ele então chega à casa e apercebe-se de uma cena um bocado bastante pesada e bastante difícil de encarar, que é ele vê a Shoko em cima da varanda prestes a atirar-se e a suicidar-se, consequentemente. E ele então começa a correr, a tentar ir salvá-la, e eu acho que isto aqui neste momento é também aquele ponto de viragem para a própria personagem, que não é bem um ponto de viragem, é mais uma confirmação de ok, ele neste momento está a tomar uma decisão que vai ter impacto, ele está a salvar a Shoko, de certa maneira está a caminhar para a redenção, é um passo nesta jornada de redenção que ele está a ter, e o facto de a tentar salvar é parte disso. E como nós sabemos, e claro, agora vamos entrar aqui num momento mais com um pouco mais de spoiler, ele simplesmente, ao agarrá-la, acaba por conseguir salvá-la, mas é ele que cai. E então ele vai para o hospital. E depois é curioso ver aquilo que se desenrola a seguir. Essa parte final é provavelmente das partes mais bonitas também que existe. Essa sequência final em que, pronto, a Shoko passou tanto tempo com a nossa personagem principal, Ishida, e ela começa a pensar, pronto, já não consegue lidar com o facto dela se detestar a si própria. Ela própria diz, ela não gosta de si mesma. E então começa a detestar a vida e pronto, e ela, como tu disseste, tenta fazer essa tentativa de suicídio. Essa parte é o clímax do filme, na minha opinião, porque acho que toda a gente está a ver fica chocada e a cena está muito bem conseguida. A utilização que eles usaram na câmara, aquilo começa tudo a abanar e até a paisagem começa a ficar meio torcida. A verdade é que nestas situações uma pessoa não sabe muito bem como é que há de reagir, não é? E o que fazer no calor do momento. Mas então pronto, depois desta cena, ele, como tu disseste, ele vai para o hospital. Mas depois de recuperar, ele sai então do hospital e eles encontram-se sozinhos em que têm uma conversa. Eu acho que ali tudo é dito. Eles ali acho que decidem que têm que mover e mudar. E então acho que aí é que eles lidam com o que fizeram no passado e aceitam como eles são. A minha opinião é que, sendo que ela pronto, ela é surda, certo? E quando eles então estão ali a falar e eles dão a mão um ao outro, opa, isto é uma opinião pessoal, mas é que, pronto, é como se eles estivessem a dar um beijo, porque de certa maneira quando os surdos dão a mão é porque eles usam as mãos para falar, com a linguagem gestual, certo? É como eles comunicam, tal como nós usamos a boca para falar. E então eu acho que isto é uma maneira também de
adicionar aquele elemento de romance que está sempre presente e ao mesmo tempo nunca se sabe se está. E pronto, eu não quero muito entrar em spoilers, mas para quem leu a manga, isto tem um final ainda mais feliz, porque eles até acabam por se casar e achou que até decide seguir a profissão da mãe do Ishida, que é ser cabeleireira. Tudo isto acho que ajuda a ter um final ainda mais doce. Um ponto aí que tu falaste e que realmente é interessante é essa parte de o facto da mão simbolizar a boca e então eles darem a mão ser aqui uma espécie de proxy para eles darem um beijo. Mas também há aqui algo importante no fim que se calhar não foi ainda mencionado, que é o facto dos amigos todos voltarem a juntar-se. Porque um grande ponto deste filme é fazer as pazes com o passado. E não é só ele que tem que fazer as pazes com o passado. São também os amigos que têm que fazer essas pazes com o passado. E o facto é que realmente no fim eles juntam-se com os amigos todos. E claro, tudo eles com os seus traços de personalidade. Mas há uma certa... Ou seja, a verdadeira redenção dele começa depois de ele ter caído, de estar no hospital, porque depois os amigos todos vão visitá-lo. E isso, lá está, contribui para aquele sentido de, ok, se os meus amigos também me estão a visitar, de certa maneira estou a ser validado, estou a ser justificado para as minhas ações e estou a ser desculpado. E então no fim, realmente, quando eles se juntam todos na escola, no festival, há uma cena então em que eles estão todos juntos e mostra então aí, e para mim essa é aquela conclusão do filme de realmente eu, neste caso o Ishida, está então desculpado e fez por completo as pazes com o passado, mas em todos os sentidos, porque todos os seus amigos também fizeram essas pazes e conseguiram compreender isso. E é como tu disse, por acaso eu ainda não tinha lido a manga, mas, aliás, ainda não li de facto a manga, e não sabia sequer que eles se casavam e que ela seguia a profissão da mãe do Ishida. Há mais alguns factos interessantes que tenhas assim da manga que queiras partilhar, né? Pronto, outras coisas que eles também decidem referir na manga é que, pronto, acho que todas as outras personagens são um bocado mais melhor apresentadas e melhor desenvolvidas, mas claramente acho que vale a pena ler, porque é muita coisa diferente e ajuda-nos a ter outra perspectiva em relação ao filme.